E assim, eu gostaria de pedir a todos vocês que levassem comigo os pensamentos para fazermos uma pequena oração, para darmos início nos trabalhos de hoje. Mentalmente, rogamos a Jesus, nosso Pai, nosso irmão, que esteja conosco neste momento, que nos sirva de inspiração durante o dia de hoje, que esteja nos amparando durante a nossa caminhada neste planeta que ainda se faz de provas e expiações, mas que em breve se tornará um planeta de regeneração. Aos espíritos superiores, aos mentores da nossa casa de oração, pedimos permissão e o auxílio para podermos estudar um pouco sobre os ensinamentos do Cristo. Nesse momento de oração, agradecemos ao Pai pela vida que nos deste, pedimos as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, e que a luz que estamos aqui recebendo seja estendida a todo o nosso planeta. E temos a certeza de que muitos irmãozinhos desencarnados receberão esta luz. Semeie em nosso coração, Jesus, as suas mais belas virtudes, a bondade, a humildade, que saibamos realmente amar ao próximo e amar a Deus. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado, Senhor Jesus, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita, Senhor Jesus, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoe-nos, Senhor Jesus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal. E assim seja. Agradecer aos nossos irmãos que vieram, ao Adriano, o Carlos, a Rosalita, o Lincoln e o Evandro, que vai estar mais logo à tarde com a gente, nossos palestrantes de hoje. E a todos os irmãos, sejam bem-vindos e vamos lá. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações.
pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Instrumento de voz
convidar o pessoal para estar aqui nessa noite. Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Esteja junto de nós, em nossos corações, abençoando as nossas palavras, para que de nossa boca não saia nenhuma palavra no sentido contrário aos teus ensinamentos e que não ofenda a ninguém.
Bom dia a todos, irmãos, irmãs de ideal espírita. É com muita alegria, com muita emoção que nos encontramos aqui, neste domingo, nesta cidade tão acolhedora, nesta cidade que tem crescido muito em todos os sentidos, inclusive espiritualmente. Agradecemos essa oportunidade e agradecemos a todos os espíritas e os não espíritas também que colaboraram, que trabalharam, não medindo esforços para que este encontro acontecesse. É um momento de muita luz, de muita emoção, de muita energia positiva, de muito amor a tomar conta dos nossos corações. E, com certeza, neste ambiente, não estamos só nós encarnados. Dezenas, centenas de irmãos nossos, amigos nossos, companheiros já desencarnados estão aqui, compartilhando conosco neste momento, aprendendo, porque o aprendizado é permanente. E a morte, nós sabemos, é apenas uma mudança de estado. Não transforma ninguém nem para melhor, nem para pior. Então, muitos que também não tiveram oportunidade de aprender, estão agora junto a nós nos nossos estudos, nestes encontros e também nas casas espíritas. A cidade de Nova Resende tem se destacado, tem feito muito em prol da doutrina espírita. E este encontro, este tema, muito oportuno nos dias atuais. Muito oportuno falarmos do Brasil, da importância deste país e da importância de estarmos aqui reencarnados. É muito comum, felizmente veio mudando este pensamento, mas era muito comum e ainda é, por parte de nós brasileiros, a não valorização da nossa pátria. É um pensamento quase geral de desvalorização do território brasileiro ou da nossa pátria. Muitos comentários, às vezes infelizes, falando da grandiosidade, da extensão territorial, mas sempre com comentários comentários infelizes a respeito do povo, como se o povo brasileiro fosse um povo inferior às outras raças, se fosse um povo mais atrasado, menos evoluído. Este pensamento, essa mentalidade não ocorre por acaso. Essa mentalidade vem desde os tempos da colonização portuguesa e permanece ainda até os dias atuais, claro que agora já começando a mudar. Quando os portugueses vieram para o Brasil, em 1500, no período das grandes navegações, Portugal era um país, ou um dos países, que era Portugal e Espanha, que mais se destacava na Europa. Porém, eles já estavam num período de crise financeira, de crise monetária. Então, o objetivo dos portugueses, ao se lançarem ao mar rumo ao desconhecido, neste período conhecido por nós como as grandes navegações, era encontrar riquezas. Eles queriam descobrir novas terras para encontrar tesouros, para aumentar a riqueza ou voltar a recuperar a riqueza, o poder da coroa portuguesa. Então, quando eles descobriram o Brasil, nesta vinda depois de Cabral, o objetivo era este. Então, os portugueses que vinham para cá, que vieram para cá, eles tinham o objetivo de explorar estas terras, de retirar riquezas e de voltar para a Europa. Eles vieram sozinhos, eles não vinham com as suas famílias. Este tipo de colonização ficou conhecido na história como colônia de exploração. Eles tinham o objetivo de explorar. Então eles vinham sozinhos, inclusive o rei de Portugal enviou os degredados, aqueles que estavam condenados, às vezes à pena de morte, enviaram essas pessoas para cá, para povoar o Brasil, quando outros países começaram a voltar os seus olhos para estas terras que ainda não eram povoadas, como por exemplo a Holanda, a Inglaterra,
Então, o Portugal começou a ver a necessidade de povoar essa terra e enviou aqueles que estavam nas prisões, e mesmo os nobres que vinham, eles vinham sozinhos, vinham sem a família. Eles não tinham a intenção de desenvolver essas terras, de criar aqui uma pátria que prosperasse, uma terra onde eles fossem viver. A intenção era explorar. E para eles que vinham de Portugal ou de outras regiões da Europa, eles valorizavam apenas aquilo que tinha ficado na Europa. Aqui era um lugar apenas para enriquecer, apenas para encontrar riquezas, metais, e voltar para lá o mais rápido possível. Para eles, então, o que era bom era o que vinha de fora. E traziam tecidos, talheres, perfumes, tudo eles traziam de Portugal ou da Inglaterra. E esse pensamento permaneceu, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, na América do Norte, nos Estados Unidos. Lá já era uma colônia de povoamento. Os colonizadores dos Estados Unidos vieram da Inglaterra e da Irlanda, fugindo de perseguições religiosas. Então, eles vinham famílias inteiras. E o objetivo deles era construir uma nova pátria, com novos ideais de liberdade religiosa, liberdade política e o ideal pleno de democracia. Assim foi construído os Estados Unidos. E nos planos divinos, a América do Norte estava reservado o papel de ser, simbolicamente, o cérebro, a cabeça, que iria governar essa nova fase que estamos vivendo. E ao Brasil, o papel de ser o coração do mundo, aquele que iria fornecer o alimento espiritual e material. Infelizmente, os Estados Unidos acabou se desviando um pouco desses planos, porque assim como existe a liberdade individual, o livre-arbítrio individual, existe também o livre-arbítrio coletivo. Os países também adquirem seus débitos, seus créditos, e têm o direito de fazerem as suas escolhas. Nós não somos máquinas ou robôs governados, manipulados por Deus. Deus nos cria e nos concede o livre-arbítrio. E dentro desta lei de liberdade, lei do livre-arbítrio, de ação e reação, os norte-americanos acabaram se desviando um pouco deste papel, se deixando dominar pelo orgulho, pela ambição desmedida, promovendo muitas guerras, se envolvendo em muitas guerras, e por isso hoje nós observamos aí o declínio desta que era, até bem pouco atrás, a maior potência do mundo, e hoje já não é mais assim. Mas o Brasil, felizmente, permaneceu na sua trajetória. E na formação do povo brasileiro, estava já programado a união dessas três raças, do branco, o português, que foi escolhido por Jesus por ser da Europa o povo mais pacífico e menos orgulhoso em questões raciais. Então estava previsto a vinda do branco, o português, viria depois o negro, não necessariamente através da escravidão, como aconteceu, e também a união com a raça indígena. Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, fala que da união dessas três raças tristes surgiu um povo brasileiro, algo inusitado na história, algo extraordinário, porque aqui não se copiou nenhum outro país, aqui não seguiu o modelo de nenhuma outra nação, surgiu algo completamente novo, somos nós, os brasileiros. Nós, os brasileiros, somos oriundos, surgimos a partir da miscigenação dessas três raças, a partir do cruzamento dessas três raças. Então, isso aconteceu porque os portugueses, que vinham na sua grande maioria, no início eram apenas homens mesmo, depois começaram a vir mulheres também, mas no início vinham apenas homens. E chegando aqui, eles começaram a se unir, primeiro as índias, depois as negras que vinham da África.
E daí foi surgindo um nativo destas terras, um brasileiro. E ao Brasil está reservado este papel, e não se desviou muito. Apenas a dívida kármica adquirida por nós foi a escravidão e a Guerra do Paraguai, já sendo superado, que o Brasil já está vivendo atualmente uma outra fase. Então, este pensamento que nós queremos frisar neste primeiro momento é que precisamos superar essa mentalidade que permanece por quase 500 anos. Essa mentalidade de inferioridade, que alguns historiadores dizem que o povo brasileiro é covarde, porque nunca pegou em armas para lutar pela sua liberdade. Nós sabemos também, a história nos mostra, que toda revolução é cruel. Aquele que pega em armas para tomar o poder, ele se torna tão déspota, tão tirano quanto o que estava anteriormente. Nenhuma revolução se faz através de luta armada, derramando sangue dos nossos irmãos. A história nos mostra isso. Revolução Francesa, por exemplo, só para citar um exemplo. A Revolução Francesa tinha um ideal de fraternidade, liberdade e igualdade. Porém, quando depuseram os reis, os que subiram ao trono foram muito piores do que os anteriores. Eles, tanto que se instalou do chamado período do terror, de tão terrível que foi. E nós sabemos, é claro, que se para tomar o poder nós temos que nos corromper, matar, nós também vamos nos tornar tão cruéis quanto os outros. Então, essa característica do povo brasileiro não é covardia, é um sentimento de humildade, de resignação, de luta, mas não através de armas. A luta nossa do povo brasileiro tem que ser de outra forma. É a luta pela transformação individual, para nos melhorarmos. Melhorando cada um, melhorando a individualidade, a nação, por consequência, melhora. E nós, conversando sobre a fala deste encontro com o Sr. Lincoln, nós estávamos trocando ideias para procurarmos não falarmos os dois, né, sobre ficar falando sobre o mesmo assunto. Então, ele vai falar depois mais especificamente sobre este papel do Brasil. Então nós não vamos aprofundar muito falando sobre esta missão que está reservada ao Brasil nos tempos atuais. Nós vamos nos deter mais sobre o período que estamos vivendo, período chamado de transição planetária. Este período que nós estamos vivendo, ele se iniciou com o advento da doutrina espírita, este período de transição. E nós observamos, estarrecidos atualmente, os acontecimentos que acontecem numa velocidade estonteante. Crimes, as drogas, virando uma pandemia, uma epidemia, nem sei que nome usar, de tão terrível que está ficando. Guerras, a pedofilia, algo que antes a gente pouco ouvia falar, a depressão, a doença das mais graves atualmente, que é a doença do espírito, apesar de toda doença tem origem no espírito, mas nós temos aquelas que denominamos doenças físicas e as doenças da alma, as dores da alma. A criminalidade vai tomando conta, até mesmo nas regiões onde antes a gente não ouvia falar isso, como nas fazendas, na zona rural, enfim, para todo lado a violência vai se espalhando. E ouvimos muitas pessoas falarem, em alguns momentos, se nós não tivéssemos conhecimento, poderíamos concordar que parece que o mundo está perdido, que não tem mais jeito, que está tudo, que o mal está tomando conta, o mal está preponderando, o mal está ganhando campo. E pensando, meu Deus, onde que vai parar isso? Nós estamos perdidos, né? Deus nos abandonou, nos deixou a própria sorte? De forma alguma, de jeito nenhum. Jesus está no leme deste barco que é o nosso planeta. Jesus está atento, como sempre esteve, desde a formação do nosso planeta. Jesus está no comando, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta e Ele está do nosso lado. Todo esse turbilhão que nós presenciamos e que nós vemos, todos esses acontecimentos fazem parte, são características deste período de transição. Já vivemos outros no passado, estamos vivendo este agora. É o período em que estamos saindo
do mundo de provas e expiações e adentrando no mundo de regeneração. Mas ainda não se extinguiram as características deste mundo e ainda não estamos no outro mundo. As características dos dois mundos se entrecruzam, se misturam. É o momento em que as últimas revoluções, dizendo em relação ao ser humano, está acontecendo. Vamos usar uma comparação. É como quando vamos fazer uma faxina numa casa ou uma reforma. No primeiro momento tudo fica fora do lugar. Tiram-se os móveis do lugar, derruba-se parede, vira aquela bagunça. A gente entra na casa e pensa assim, meu Deus do céu, o que será isso aqui? A gente quase não suporta ficar naquele lugar se a gente estiver naquela casa, de tão desorganizado que fica. Não é mais a casa do jeito que era antes, mas também ainda não é a casa que virá a ser. E a gente fica incomodado com aquilo. Mas passada aquela faxina ou aquela reforma, surge uma nova casa, melhor, com certeza, pelo menos é o que a gente espera, né? Melhor. Mas aqui chega naquele momento, pensa, meu Deus, que desordem que é essa? E é esse momento que nós estamos vivendo em relação ao nosso planeta. É o momento da reforma, é o momento da faxina, é o momento de transição. Além disso, também nos informa a espiritualidade que centenas, milhares de espíritos remanescentes das tribos bárbaras que ficaram aprisionados nas regiões inferiores do plano espiritual por milênios, por quase 1000 anos, melhor dizendo, por séculos, quase 1000 anos, eles permaneceram aprisionados nas regiões do plano espiritual, do umbral, para não atrapalharem o desenvolvimento do nosso planeta. E agora, devido à misericórdia divina, ao amor de Jesus, que concedeu a estes espíritos uma última oportunidade de reencarnarem aqui no nosso planeta para se modificarem. Estes espíritos trazem consigo os hábitos, os vícios, os costumes das regiões onde eles viviam. Essa reencarnação desses espíritos começou mais ou menos na década de 60, 1960, com o movimento hippie, a liberação sexual, das drogas, a rebelião contra qualquer tipo de instituição, rebelião contra a família, contra a religião, contra o Estado. Era a anarquia total, o não a qualquer disciplina, a qualquer dever, a qualquer ordem, a qualquer moral. Porque, na verdade, a sexualidade não é negativa. A questão é o desregramento. O que eles pregavam, a liberdade sexual, na verdade, aprisionamento. Porque todo vício aprisiona a pessoa. Então, esses espíritos estão aqui, entre nós, vivendo, se misturando e levando consigo muitas pessoas também que se deixam influenciar. Mas é necessário que assim seja, para que nós fortaleçamos na nossa fé, sejamos colocados à prova para suportarmos essas dificuldades sem perder a fé em Jesus. Ele diz, feliz aquele que perseverar até o fim. E é verdade. Então nós temos que pensar que tudo faz parte de um plano maior, que tudo está nos planos divinos e que não, de forma alguma, o planeta ou a situação está fora de controle. Nós falamos deste período de transição e queremos lembrar do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos nos falam que existem várias categorias de mundo habitado. São 5 categorias de mundo habitado. Todos os planetas passam por essa fase. Já passaram por alguns já chegaram ao último nível, outros estão começando agora. Como disse Jesus, Deus cria incessantemente. Cria tudo, inclusive novos mundos. As categorias dos mundos habitados são mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Né? Então, os mundos celestes, é lógico, claro, são os mundos habitados pelos espíritos puros, do nível de Jesus. Os mundos felizes, onde o bem já predomina, onde já não existe mais nenhum resquício do mal. Os mundos de regeneração é o mundo onde nós estamos adentrando agora. É o mundo
em que os espíritos ainda têm dívidas a serem quitadas, têm a evolução para realizar, mas já trazem no coração o desejo do bem, já trazem no coração o sentimento de fraternidade, já reconhecem a necessidade da mudança, de seguir os ensinos de Jesus. O mundo de provas e expiações, nem é necessário dizer muita coisa. É o nosso planeta, que vindo neste mundo, né, onde o mal ainda predomina. O mal ainda predomina, infelizmente, é assim mesmo que a gente observa. E os mundos primitivos são os mundos destinados às primeiras encarnações na alma humana. A Terra já passou por esse estágio, né? A Terra já foi um mundo primitivo, aqueles primeiros seres humanos, há milhões de anos atrás, que viviam em cavernas, guardando muita semelhança ainda com os animais, vivendo em bandos, enfim. Depois passou para o mundo de provas e expiações, e agora estamos adentrando no mundo de regeneração. Todos os mundos passam por essas fases. Alguns já estão mais evoluídos do que nós, outros estão iniciando, estão lá ainda na fase do mundo primitivo. E a espiritualidade nos esclarece que quando findar esse período que nós estamos vivendo, que é o período de transição, os espíritos que ainda permanecerem no mal, os espíritos que ainda estiverem renitentes ao bem, serão expulsos do nosso planeta, serão enviados para o mundo primitivo. Lá neste mundo primitivo que já está reservado, já está destinado para a encarnação desses espíritos aqui da Terra, ele está num estágio que ainda nem o fogo foi descoberto. Então, os espíritos que hoje vivem na Terra, desfrutando deste conforto, deste avanço, que é relativo, mas é um grande avanço, tecnológico, moral, intelectual, tendo este conforto que a gente tem, eletricidade, internet, enfim, meios de transporte, hoje a medicina, tudo uma evolução espetacular. Nós, que habitamos aqui na Terra, neste planeta que hoje já bem evoluído, seremos enviados para um mundo primitivo. Vamos reencarnar em corpos ainda bem asselvajados, bem semelhantes ainda aos macacos, aqueles corpos ainda baixos, peludos, vivendo lá nas florestas, em bando, caçando para se alimentar. Imagina então o sofrimento deste espírito aprisionado neste corpo, porque é uma prisão. O corpo é uma prisão. Para nós aqui agora já é uma prisão mais suave, porque o nosso corpo já está mais delicado, mais sensível, mas no mundo primitivo é uma prisão ainda mais dolorosa. E nós sabemos também que o nosso planeta já recebeu no passado os espíritos que foram exilados de Capela. Na constelação de Cocheiro, nos informa Emmanuel no livro A Caminho da Luz, na constelação de Cocheiro tem um sol, uma estrela chamada Capela, e há mais ou menos 6.000 anos atrás, todos os planetas que faziam parte deste sistema solar chamado Capela se redimiram, se evoluíram, mas um planeta, num determinado planeta do sistema de Capela, alguns espíritos endurecidos não se modificaram. Estes espíritos, então, perderam o direito de continuar reencarnando no sistema de Capela, e foi realizada uma reunião no espaço sideral, no cosmos, nas regiões mais elevadas, para decidir o destino destes espíritos que não poderiam mais continuar reencarnando em Capela. E Jesus, bondoso, misericordioso, concordou em receber esses espíritos aqui na Terra, e então foi preparada a reencarnação destes milhares de espíritos que vieram para a Terra. Eles simbolizam os degredados, simbolizam Adão e Eva que foram expulsos do paraíso. E eles trouxeram um grande avanço para o nosso planeta. Construíram, formaram aquelas grandes civilizações do Egito, da Mesopotâmia, deram origem aos povos de Israel, da Índia, trouxeram um grande avanço, muito grande mesmo, mas também trouxeram consigo as suas viciações. Eram povos extremamente bélicos, extremamente dominadores, cruéis, as viciações na área da sexualidade também, mas
mas eles contribuíram muito, trouxeram um grande avanço para o nosso planeta. Falando ainda deste período de transição, nós encontramos também num outro livro, Atitude de Amor, falando da implantação da doutrina espírita e deste período de transição, que teve início com o advento da doutrina espírita, e eles dizem que este período de transição poderia ser, ou de implantação da doutrina espírita, poderia ser dividido em 3 fases de 70 anos. A primeira fase, começando lá em 1860, mais ou menos, a 1860 a 1930, que é o período da construção das bases, é o período da implantação, da construção mesmo da base. Este período que foi de 1860 a 1930. Depois, o segundo período, que foi de 1930 a 2000, que foi o período da divulgação, da expansão, do surgimento de novas casas espíritas aqui do Brasil, do crescimento. Foi o período mesmo da expansão, da divulgação. E por fim, o terceiro período, que é o período que nós estamos nele agora, que é de 2000 a 2070, é o período da maioridade das ideias espíritas. Evidentemente que essas datas não são assim, absolutas, cronológicas. Emmanuel também, numa dos seus livros, ele fala que por volta de 2050, 2057, estaria concluído este período de transição. Outros espíritos falam meados do século, outros falam durante o século, enfim, neste período, até meados deste século, ou final deste século, estará concluído este período de transição. É o momento em que haverá também aquela separação simbólica a qual Jesus faz referência, em que haverá a separação do joio e do trigo, em que os do bem ficarão à direita, os outros à esquerda. Tudo isso simbolicamente, evidentemente, pois que através das reencarnações, aqueles que permanecerem no mal serão automaticamente encaminhados para reencarnações neste mundo primitivo. Apenas os mansos, os humildes, os pacíficos herdarão a terra. Apenas eles continuarão reencarnando aqui na terra. Então a nossa luta pela nossa transformação é para conquistarmos o direito de continuar reencarnando aqui na terra. Nós estamos vivendo este momento que poderíamos dizer que é um momento da tomada de decisão, é um momento da escolha, é um momento em que não podemos mais ficar no meio termo. Desde a vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, ele trouxe para nós um roteiro de conduta que está no Evangelho. E ele nos concedeu um tempo para conhecermos, modificarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E no decorrer destes 2000 anos, vamos nos imaginar percorrendo uma estrada em linha reta, nas reencarnações sucessivas, porém uma estrada em linha reta, em que encarnávamos, desencarnávamos, sem ter que fazer uma escolha que resultasse em algo tão sério como agora. Mas agora nós estamos no momento em que essa estrada está se bifurcando. Agora nós estamos numa encruzilhada. Nós temos que fazer a nossa escolha. Ou nós vamos continuar com os mesmos costumes, os vícios, a ociosidade, a preguiça de antigamente, ou nós vamos fazer a escolha pela mudança. Nós vamos fazer a escolha para continuar aqui na Terra. Ou então, seguiremos pelo outro caminho que nos conduzirá a essas reencarnações dolorosas. Ao mesmo tempo que nós sabemos que milhões de espíritos aqui da Terra serão encaminhados para estes mundos primitivos, também nos informa a espiritualidade, que já está reencarnando já há algumas décadas, também milhares de espíritos superiores, espíritos que vivem já nas regiões do plano espiritual superior, espíritos que estão vindo de outros orbes, espíritos de luz, estão vindo, reencarnando, alguns já reencarnaram há algumas décadas, outros reencarnando agora, para nos auxiliarem neste momento de transição, para auxiliarem o nosso planeta neste momento de transição. E nós observamos isso nitidamente. Nós vemos
na atualidade, pessoas que estão cada dia mais se envolvendo com as coisas negativas, pessoas cada dia mais se envolvendo com o crime, com as drogas, com as guerras entre países, enfim. Por outro lado, nós observamos também milhares de pessoas se dedicando ao bem, lutando para se renovarem, praticando a caridade. Nós vemos isso, apesar de não ser muito divulgado na mídia, nós vemos os grupos que se reúnem para fazer campanha do quilo, para fazer o estudo do Evangelho no lar, que vão às favelas levar alimento, levar agasalho, que tem visita aos enfermos, atendimento nas creches, enfim, todo tipo de trabalho solidário, trabalho voluntário para auxiliar. São as pessoas que estão escolhendo o caminho, vamos dizer, o caminho da direita, o caminho do bem. E vemos também, então, essa distinção, essa separação que está acontecendo naturalmente. Além destes sofrimentos que nós mencionamos, dos crimes, das guerras, das drogas, também tem os fenômenos naturais, que fazem parte deste período de transição. Terremotos, vulcões em erupção, as tsunamis, que era algo nunca visto por nós antes. No livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre isso, transição planetária, mas ele foca especificamente no fenômeno da tsunami. O primeiro ocorrido no Oceano Índico, que na primeira onda matou mais de 150 mil pessoas. Depois, nas outras ondas e quando ela volta, a questão da tsunami é uma coisa muito cruel. Vem aquela onda, ela varre a cidade e depois volta trazendo aquilo. Da reportagem que eu vi sobre o Japão e o mesmo da Indonésia, que nessa volta ela mata mais, destrói mais, volta com mais força do que quando a onda vai. Então essa onda da Indonésia atingiu 14 países. Os números de mortos e desaparecidos são imprecisos. Fala-se em torno de 200, 250 mil. Mais de 1,5 milhão de desabrigados. Manuel Filomeno de Miranda fala do cenário no plano espiritual neste momento do desencarne. Uma coisa terrível. De aqueles espíritos desencarnados assim de imediato, que foram pegos ali todos de surpresa, andando aturdidos sem saber onde estavam, sendo vítimas de vampirização, de zootropia. Uma coisa terrível, terrível mesmo. Porque ele diz que essa região do Oceano Índico se tornou uma região de turismo sexual. Iam pessoas dos países supostamente desenvolvidos, que não tinham condições de dar vazão aos seus desejos infelizes, compravam pacotes de turismo para irem para estas ilhas paradisíacas, ali darem vazão a todo tipo de torpeza, pedofilia, todo tipo de orgias sexuais, drogas. E isso foi criando uma psicosfera doentia naquela região, que atraiu esse fenômeno sísmico, esse abalo sísmico. Então essa tsunami, que todo o mundo, o planeta viu estarrecido, o que era aquilo que estava acontecendo, que inclusive mudou até um pouco a forma do nosso planeta. O nosso planeta foi afetado, tal a dimensão deste fenômeno. E então essa tsunami teve uma função purificadora, uma função de regeneração daquela região. Então, já sabíamos, mas ao ler, ao tomar conhecimento desses esclarecimentos, ficamos mais uma vez cientes de que nada acontece por acaso. Mesmo esses fenômenos da natureza são comandados pela espiritualidade. Existem os espíritos que trabalham no controle destes fenômenos da natureza, tempestades, furacões, terremotos, direcionando-os para a região onde tem que passar por aquele fenômeno. Então, mesmo estes da natureza, eles não são casuais. Inclusive, nós temos isso no Evangelho, em que Jesus acalma a tempestade. Porque Jesus, claro, tendo conhecimento daqueles espíritos
que comandavam aquele fenômeno, Jesus tinha um controle sobre eles. Então, estes fenômenos também fazem parte da programação divina neste período de regeneração. Nós precisamos manter os nossos pensamentos firmes para não perdermos a nossa fé. Os espíritos não nos enganam, não nos iludem. Eles falam que os momentos que nós estamos vivendo se tornarão ainda piores. As dificuldades, as dores se intensificarão de todas as maneiras, tanto nos fenômenos físicos quanto essa onda de crimes, de corrupção, de maldade de toda ordem. Nós temos que nos mantermos atentos, vigilantes, para não cairmos nessas armadilhas. Eles também falam que aquele que procurar seguir com Jesus estará sempre amparado. Ninguém permanecerá desamparado. A escolha é nossa sobre qual tipo de influência nós vamos querer receber. Emmanuel, ainda no livro A Caminho da Luz, diz: são chegados os tempos. Isso ele diz em 1938. São chegados os tempos. De 1938 para agora já são quase 100 anos. Né? Ele diz: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio na terra. Neste século se efetuará a divisão do imenso rebanho. Uma tempestade de amargura varrerá toda a terra. Nós temos que buscar também os exemplos que nós temos no Evangelho. Os exemplos de outros que viveram antes de nós e passaram por lutas, por provações, por dificuldades e conseguiram se redimir, conseguiram se modificar, mostrando para nós que é possível, sim, com muito esforço, com muita luta, com muito empenho. Temos exemplo de Paulo de Tarso, que era perseguidor dos cristãos e depois se tornou o maior divulgador do cristianismo, à custa do sacrifício pessoal. Através de perseguições, de torturas nas prisões, ele conseguiu se manter fiel a Jesus. Mas o maior exemplo de transformação moral que nós conhecemos no Evangelho é o de Maria de Magdala. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, viveu ao tempo de Jesus, na cidade de Magdala, e ali, naquela região, ela era a mulher mais bela. Devido a dificuldades que teve quando ainda era mais jovem, ela se deixou levar pelos desvios e acabou se tornando uma comerciante do sexo. Ela vivia em uma chácara principesca, cercada de todo luxo, de tudo que pudesse existir de mais grandioso na época. Perfumes importados, joias, sedas, cercada de servos que a atendiam nos seus mínimos desejos. Os homens, os patrícios romanos, todos ela tinha aos seus pés para atender aos seus caprichos. Mas, apesar desta vida tão luxuosa e tão requisitada por todos os homens, ela trazia a sua alma sofrida, angustiada, vazia, carente de amor. Ela ouviu então falar de Jesus através de um dos seus servos, falando daquele profeta nazareno que estava convidando para o seu reino de amor. E ela, que tinha o seu coração, que ansiava por um amor diferente que nem ela mesma sabia qual era, decidiu ir procurar aquele profeta. E foi então ao seu encontro, receosa, pois temia que ele não a recebesse, pois todos sabiam da sua vida, todos a conheciam. Mas, enchendo-se de coragem, ela foi ao seu encontro. Na casa de Simão Pedro, ela o encontrou. Ao entrar naquele salão e ver os olhos mansos, humildes de Jesus, por um instante ela receou, mas ele
levanta o seu olhar, como quer dizer: venha, eu estou te esperando. E ela então entrou naquela casa, se ajoelhou aos pés de Jesus e conversou com ele, falando das suas dores, do vazio que trazia em sua alma. E Jesus lhe disse que havia chegado a hora dela se transformar, que era o momento que ela deveria seguir amando aos filhos, cuidando de outras pessoas. Mas ela lhe diz: mas eu não tenho filhos, eu não posso ser mãe. Jesus lhe diz: mas qual mérito maior haverá em cuidar do filho da própria carne ou cuidar dos filhos de outras mães? Quando eu te digo que cuide dos seus filhos, eu falo de todos que necessitam, das crianças, dos idosos, dos enfermos, são filhos da tua alma. A partir daquele dia, todas as tardes, quando Jesus estava nas praias de Cafarnaum, falando do Evangelho, sempre se via uma mulher, agora com vestes humildes, cuidando dos enfermos, curando feridas, conversando com as crianças, auxiliando naquele trabalho. Após a morte de Jesus e do instante em que ela presencia a sua materialização, ela fica extremamente só. Os discípulos saem 2 a 2 para divulgarem o Evangelho, mas nenhum quer levá-la. Na verdade, o perdão era difícil, porque todos a conheciam e não viam nela a mulher redimida, viam nela a mulher que ela havia sido outrora. Certa tarde, estando numa praia, ela vê ao longe vindo um grupo de leprosos, que era muito fácil de ser identificado, porque eles eram obrigados a andar com um sininho que ia fazendo barulho por onde eles passavam. Eles vieram ao seu encontro, vinham de muito longe da região da Idumeia, vinham velhos, crianças, sofridos, em busca de Jesus. Eles ouviram falar que naquela região existia um profeta que curava os leprosos. E eles perguntam para ela: onde está Jesus? Nós estamos tão cansados, viemos de tão longe para procurar. E ela diz: olha, infelizmente eles o mataram, Jesus morreu. Ela percebe o desencanto, o desalento daquelas almas, mas ao mesmo tempo ela diz: sim, ele morreu, mas ele reapareceu no 3º dia, e ele disse: bem-aventurados sois vós que sofreis, pois que serão consolados. E começou a falar de Jesus, e falou, e à noite caiu, e Maria permaneceu ali junto com aquele grupo de pessoas que trazia uma alma tão aflita. Logo ao raiar do dia, eles foram expulsos, porque eles não podiam permanecer próximo da cidade. Eles tinham que ir para o Vale dos Imundos, que era assim que era chamado, uma região próxima das cidades, onde tinham as grutas, as cavernas, e eles ali tinham que ficar. Ela viu eles partindo sozinha na praia e pensou: mas eu não tenho para onde ir. E disse para eles: esperem, eu vou com vocês. E Maria partiu então junto com aquele grupo e foi com eles para o Vale dos Imundos. E ali ficou por mais de 10 anos. E todas as tardes, quando o sol caía, aquela mulher de rara beleza, de cabelos dourados como o pôr do sol, subia numa elevação natural ali do monte e falava de Jesus. Dirigia-se a eles, sempre iniciando a sua fala assim: vós, os leprosos, são os amados de Deus. E falava com tanta emoção, com tanta ternura, com tanta docilidade, com tanto amor por Jesus, que aquelas almas aflitas, aqueles corpos dilacerados se transportavam. Eles já não se viam mais ali naquele corpo. Eles se transportavam para regiões de paz, se sentiam inebriados de felicidade. Passado certo tempo, quando ela foi se banhar numa cachoeira, percebeu uma leve despigmentação em sua pele. Pegando um seixo, ela crava em sua pele e não sente nenhuma dor.
Percebe então que ela também havia sido chamada para dar testemunho maior de amor a Jesus. Naquela tarde, quando ela subiu ao monte, ela disse: nós, os leprosos, somos amados de Jesus. E continuou a falar do Evangelho enquanto pôde. Em breve, daquele corpo belo de outrora, não restava quase nada. As mãos, os pés, mesmo os seus olhos já não conseguiam mais enxergar. Tomado pelas úlceras, pelas dores, ela purificava naquele corpo as dores que trazia na alma, as chagas que ela tinha na alma. Ela fazia a purificação, ela as eliminava através do corpo. Nos seus últimos dias, já com o corpo totalmente deformado, ela pede aos seus companheiros para que a levasse ao encontro de Maria de Nazaré, que estava na cidade de Éfeso. Com muito sacrifício, ela consegue chegar até a cidade de Éfeso e morre nos braços de Maria. Nos seus últimos instantes de agonia, aquele corpo deformado, ela sentindo todas as dores, de repente, ela não está mais naquele lugar. De repente, ela se vê naquela praia onde um dia ela encontrara Jesus. Sente a brisa suave do mar vindo tocar o seu corpo. Olha para o seu corpo, já não tem mais nenhuma ferida. Ela se sente leve, andando por aquela praia. E ouve então uma voz que lhe diz: Maria. Ela jamais esqueceria o som daquela voz. Nunca poderia, por toda a eternidade, esquecer o som daquela voz. Ela se ajoelha e diz: Mestre querido, é o Senhor? Sim, Maria. Eu te disse que estaria aqui no dia em que você daria a sua vida por amor a mim. E assim conta então a lenda que naquela noite 2 estrelas subiram rumo ao firmamento. Eram Maria e Jesus, que retornavam para as regiões celestiais. Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, conta essa história de Maria. Claro que eu falei apenas alguns detalhes, e nem consigo falar muito, porque senão eu começo a chorar. Todas as vezes que eu vou falar de Maria de Magdala, eu quase não consigo, porque eu começo a chorar. Se eu fosse contar tudo lá, realmente eu ia ter que parar, vocês iam ter que vir aqui falar, que eu começo a chorar e não paro mais. Mas a transformação de Maria é algo que é inigualável. Nunca, quando nós falamos, ela passou 10 anos entre os leprosos. 10 anos, quantas noites, quantos dias, quantas horas de angústia, de dor. Antes mesmo dela ir com eles, ela nunca encontrou alguém que lhe estendesse a mão. Todos os homens, ela ficou sozinha, pobre. Ela doou todos os bens que ela possuía. Ela não tinha ninguém por ela mais. E todos os homens que se aproximavam dela para ajudar, era para convidá-la a voltar aos vícios de antigamente. Nenhum homem se aproximou dela desinteressadamente, exceto Jesus. Jesus foi o que disse a ela. Quando ela fala do seu amor, ele diz: o seu amor é para mim, é para você doar a mim, sim, mas de outra forma. E ela diz então que daria a sua vida por amor de Jesus. E ele diz: você doará sim, Maria, mas não agora. Então é o maior exemplo que a gente conhece de transformação. A nossa transformação também, não precisamos pensar que vai ser fácil, não. Não é. Cada um de nós sabe das suas dificuldades, das suas dores, diferentes cada uma, mas todas difíceis. A nossa luta de agora é diferente da luta dos cristãos do primeiro momento. Os cristãos do primeiro momento eram devorados pelas feras nos circos romanos. As feras contra as quais nós temos que lutar agora são outras. São as feras íntimas, são as feras do egoísmo, do orgulho, da ambição, da libertação dos vícios. Como é difícil deixar um vício. O vício é um hábito adquirido
E na repetição ele se torna um vício. E como é difícil mudar isso. Mas é possível, acreditando em Jesus, acreditando nos amigos espirituais que estão juntos de nós, o tempo todo. A mensagem que queremos deixar nesta manhã é esta, que estamos vivendo tempos difíceis, mas ao mesmo tempo, a aurora de um novo dia, a aurora de um novo tempo, o tempo de regeneração, o tempo em que viveremos aqui na terra o reino de Jesus, o reino prometido por Ele. Este é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus quando Ele diz: os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Ele não se refere à região de Israel ou à região qualquer outra. Ele se refere à terra como um todo. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. E a nós, brasileiros, está reservado um papel de grande importância. É um merecimento, é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade estarmos reencarnados no Brasil. Principalmente nós espíritas, que somos os trabalhadores da última hora. Nós temos maior conhecimento e maior responsabilidade. Temos que lutar, primeiramente, para vencer a nós mesmos, para vencer as nossas dificuldades. Encerrando, peço permissão a vocês para ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero ler para não perder nenhuma palavra, porque quando a gente vai dizer com as palavras da gente, acaba se perdendo um pouco. Em que ele fala da missão dos espíritas. Pensemos nisso. É uma mensagem ditada por Erasto, em Paris, em 1863. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores irão pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem eu sei, mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno onde deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Marcha então, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos dê forças para conseguirmos fazer a reforma íntima em cada um de nós, para sermos os herdeiros deste novo mundo, para estarmos aqui nas próximas reencarnações. E nós todos reunidos, trabalhando em benefício
da humanidade em benefício de nós mesmos, neste novo mundo de regeneração, que é um novo tempo, um tempo de paz, de harmonia e de fraternidade. Agradeço a todos vocês pela paciência com que nos ouviram e que esse dia continue sendo para nós um momento de reflexão, de paz e de harmonia em nossos corações. Obrigada.